Eu sou o pastor Siqueira e estou aqui nesta sexta-feira, dia 8 de outubro do ano de 2021, para falar mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Mensagem de número 121, por falar a verdade. No livro de 1 Reis, capítulo 22, conta a história de dois reis. E fala que houve um tempo de 3 anos de paz entre a Síria e também Israel. Então Josafá, rei de Judá, desceu para visitar Acabe, o rei de Israel. Acabe disse aos seus servos: Nunca sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? E Josafá convida ele para ir à peleja contra Ramote de Gileade. E Josafá então fala: eu me coloco à disposição do rei, como também meu povo, e no que precisar. Então o rei Acabe reuniu os profetas, que faltava pouco para 400 homens, e disse: irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Josafá, rei de Judá, então pergunta se não teria mais profeta que poderia confirmar o que se ouviu. E Acabe, rei de Israel, falou com tristeza de alma: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém, ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. E ele é o Micaías. Ele foi trazido à presença das majestades, mas Edequias já tinha até feito armas para a peleja, e o que se ouvia dos tantos profetas era que o Senhor entregaria Ramote e Gileade na mão de Acabe. E o mensageiro que chamou Micaías o instruiu a confirmar a profecia dos profetas, que seria fácil aquela conquista. Mas Micaías, de início, retrucou o mensageiro, falando que só entregaria o que Deus mandasse. E Acabe então pergunta a ele, a Micaías: iremos para Ramote e Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: fale somente a verdade. Então disse ele: Israel ficará disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o rei Acabe, então, fala a Josafá: este aí nunca profetiza coisas boas ao meu respeito. Micaías confirma o espírito de mentira que usou aqueles profetas para falarem ao rei. Então Zedequias bate em Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a você? E Acabe manda prender o profeta num cárcere, onde seria alimentado com pão e água. Micaías diz ao rei que se ele voltar em paz, não era o Senhor que usou tua boca. Os reis Josafá e Acabe subiram a Ramote de Gileade, e Acabe então se disfarça na peleja e manda Josafá vestir as suas roupas. Disfarçou-se, pois o rei de Israel, e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: a nossa luta aqui é contra o rei de Israel. Os carros de guerra aproximam de Josafá, porém ele gritou que não era o rei de Israel. E aconteceu, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Mas um homem armou o arco e atirou sem rumo e feriu Acabe por entre as fivelas e as couraças. Acabe morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E o levaram para ser sepultado em Samaria, e o carro onde o rei estava, no momento em que foi ferido ao ser lavado, os cães lamberam o seu sangue. Meu irmão, minha irmã, de início, Micaías teve que concordar com aquela situação, dizendo aos reis que poderia ir
que a vitória era certa. Você já parou para pensar quantos momentos na nossa vida que nós temos que concordar com alguma coisa? É certo? Não, não é certo. A gente admitir uma mentira, a gente alimentar uma mentira. Mas o correto foi que Deus tocou no coração do rei para dizer para ele: olha, fala a verdade. Então ele abriu a sua boca e disse aquilo que Jesus tinha mandado, que o nosso Deus tinha mandado. Quantas vezes na igreja nós nos deparamos com isso? O irmão que vai pregar, a irmã que vai pregar, só prega aquilo que o pastor da igreja gosta. Não traz uma palavra de exortação, uma palavra de edificação, de mudança para a igreja. Porque a palavra tem que ser da forma que o pastor da igreja gosta. Senão não vai ter a recompensa no final do culto. Senão não vai ter ali a gorjeta no final do culto. A nossa vida é assim, meu irmão. Temos que hora e meia mentir no trabalho, porque senão você perde ele. Não é assim? Temos que mentir para os filhos que o pão está acabando, sendo que ainda tem mais um, porque a gente tem que deixar para de tarde, um pedaço para que a criança possa comer. Não é assim? Micaías era um profeta de Deus, e é um preço muito caro por falar a verdade. Somos rejeitados, somos vistos como santo demais. Tem pessoas que não querem estar por perto de nós. Outras pessoas nos criticam, dizendo que não tem nada de Deus. Não é assim? Mas nunca pare de falar a verdade. Continue falando a verdade. Instrui os teus filhos a falarem a verdade. Pastor, na tua igreja, instrui os teus obreiros a falarem a verdade. Porque é a verdade que muda. É a verdade que consiste em algo, que firma algo. Porque quando nós somos verdadeiros, nós temos uma confiança. Quando nós somos verdadeiros, as pessoas confiam em nós. Não é fácil falar a verdade. Não é fácil. O errado nunca vai aceitar que está fazendo alguma coisa errada. A pessoa que está em pecado nunca vai aceitar uma repreensão porque o pecado é gostoso. Você sabia que pecar é bom? Sim, é gostoso. Agora, andar pelos caminhos certos é estreito, é tortuoso, tem espinhos. Mas só vai chegar até o trono de Deus aquele que andar por este caminho estreito, desviando das coisas erradas, desviando das coisas que não tem nada de Deus. Eu pago um preço muito alto por falar a verdade. E às vezes eu comento com a minha esposa, a Claudina, e digo para ela: Claudina, mas o Senhor, Ele toca o meu coração, continue falando a verdade. Continue falando a verdade. Pregue a verdade. Use da verdade. Viva a verdade. O meu Jesus está procurando tais pessoas que falam a verdade. Obreiros que não se vendem, que não se corrompem a troco de uma nova unção. Jesus está à procura dessas pessoas. Nós vamos entrar no céu se nós continuarmos andando na verdade e falando a verdade. Está chegando o final de semana, amanhã sábado, domingo. Quero que você tenha tempos de reflexão. Mas que você continue falando a verdade. Falar a verdade não é você saber da vida da irmã, do irmão e sair contando para todo mundo. Não. Eu me refiro
as coisas certas, a palavra de Deus que muda. Não é você que vai mudar a vida da irmã, nem a vida do irmão, mas é o Espírito Santo que vai trabalhar na vida dessas pessoas. Mas fale a verdade. Deus abençoe. Segunda-feira nós estaremos aqui, se o nosso bom Deus nos permitir. Um abraço, bom dia e até lá.